Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Muito obrigado de nos receber na sua salinha, porque estamos aqui na nossa salinha para entrar em plenitude, num bate-papo especial, falando de coração para coração. Mas antes de falarmos sobre o tema, temos um recadinho para você. Anote aí a nossa agenda de palestra sobre o lançamento do livro Superando os Desafios, da doutora Anísia da Silveira. Estaremos na Ilha do Governador no dia 18 de outubro, quarta-feira, às 20 horas, no Centro Espírita Lar de José, fazendo o lançamento do livro Superando os Desafios. Então, você está convidado, estaremos lá autografando e podendo trazer um pouquinho de todo esse legado que a doutora Anísia nos traz com tanto carinho, falando das dificuldades dos nossos laços afetivos. Então, superando os desafios afetivos. Vamos lá, você está convidado. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é um tema que está acontecendo no mundo inteiro, em todos os lugares, todas as classes sociais, todas as culturas, que é a depressão. A depressão, ela toma conta das pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, nos lares, em todos os lugares. O que é que está acontecendo? Porque antes falava sobre depressão, mas era uma faixa de idade só, uma pessoa adulta. Agora, nós temos desde crianças até idosos. Então, o que esses transtornos emocionais está causando na nossa vida? O que ele vem afetando? O que podemos fazer? Quando essa dor nos abate, como poder falar sobre ela? Para falar sobre isso, nós temos uma convidada de hoje, querida e especial, que é Isabela Henriques. Seja bem-vinda, Isabela. Como é bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Iraci. Depressão é algo que bate na porta e a gente nem vê, ela já entrou, né? Quando a gente percebe, ela já se alojou. Tem uma metáfora que fala sobre a depressão que é muito bonita. É como se você olhasse para uma árvore e em volta dessa árvore tem uma trepadeira. E quando você percebe, você não sabe mais o que é a árvore, o que é a trepadeira, quais galhos são originalmente da árvore. E ela vai se misturando com você e não vai mais deixando você aparecer, você respirar, você brilhar. É algo que realmente a gente precisa falar a respeito. Com certeza. A depressão, ela é um transtorno da modernidade do homem ocidental? Como se diz por aí? Será? É só isso? Em verdade, a depressão, ela tem assim uma primeira aparição na história, na literatura, no poema grego Ilíade. Um personagem chamado Belefonte, ele já era melancólico, ele já andava sem cor, sem alegria, tomado de tristeza. Depois Hipócrates, o pai da medicina, vai mais a fundo na depressão, que naquela época ainda era chamada de melancolia. Melancolia. E é incrível que mesmo naquela época ele já associava a depressão a questões do cérebro. Ele dizia que quem tinha melancolia tinha um cérebro mais frio. Olha Engraçado, só. né? E ao longo da história, na Idade Média, a depressão ela aparece como o pecado da Assédia, dos filhos de Saturno.
E é nessa época que fica muito marcado um estigma que nós temos até hoje, de que a depressão é a preguiça, que a depressão é dos escolhidos, né, por Deus para serem banidos da felicidade. Isso vem da época da Idade Média. E aí depois, no Renascimento e no Romantismo, a depressão ganha uma época de ouro, porque ela fica associada aos artistas, às pinturas, às poesias, às peças. Então, para você ser um verdadeiro artista, você tinha que ter um lado melancólico, um lado sombrio. E ela foi mudando, né, ao longo da história, mas sempre presente. E aí, quando a gente chega agora na década de 80 do século passado, com a invenção, né, com o surgimento do Prozac, que foi o primeiro grande remédio antidepressivo. Que falavam que era o remedinho da alegria, da felicidade. Exatamente. Né? A partir desse momento, os diagnósticos começam a aumentar muito, porque você tinha um tratamento mais específico, porque antes do Prozac era lobotomia, eram os choques, que, aliás, a doutora Nise, né, era uma grande defensora de que isso não fosse utilizado, né, que fosse tratamento mais humanizado. Mas como o advento do Prozac faz com que os diagnósticos aumentem, a gente ficou com essa ideia de que a depressão é algo novo, algo recente. E, de fato, um pouco antes da pandemia, né, o fenômeno já vinha aumentando, a incidência, a pandemia afundou mais ainda, mas a maneira como nós vivemos, né? Algumas décadas, né? Esse mundo onde a gente é convidado o tempo todo a competir, a ser melhor que o outro e não melhor que si mesmo, a ter mais do que ser. Essa sociedade líquida, né, do Bauman, essa sociedade do cansaço, isso de fato faz com que a depressão surja mais. Fique mais em evidência. Fique mais em evidência. Mas a grande verdade é que a depressão, o Sócrates, né, o filósofo, tem uma frase, né, um pensamento que é muito realista. Ele era filho de parteira. E ele dizia assim, por experiência, né, por conta da mãe, nenhuma mulher vai parir se não estiver grávida. Isso é verdade. É verdade. Então, por mais que a gente esteja, né, na época da depressão, o século da depressão, você precisa ter uma carga genética e, sabemos, uma carga espiritual. Com certeza. E essa carga genética, com essa carga espiritual, juntando com esse ambiente que a gente está vivendo, aí vem uma junção assim explosiva e a gente vê o que a gente tem visto desde a infância, de fato. Com certeza. Essa rotina que as pessoas têm que ser sempre melhor que o outro, tem que se apresentar mais, tem que ser superior, tem que tudo, tem que estar em evidência e ali ser admirado por todos. Isso contribui muito mais para a pessoa entrar em depressão, porque é uma pressão que ela sofre que nem todo mundo vai conseguir ser o mais bam, e seja lá o que for. Exatamente. E quando a gente busca Joana de Ângeles para entender a causa da depressão, ela fala muito dessa separação, né, do ser de si mesmo. É uma separação entre o ego e o self. O ego é a nossa estrutura psíquica que tem como função essa interface com o meio externo. Então, ele faz com que a gente sobreviva, ele quer que a gente esteja adaptado, ele está sempre ali classificando, está sempre ali discernindo, dando valor, é bom, é ruim. Ele é o aqui e agora, porque ele é uma estrutura que nasce, né, com a nossa encarnação presente. E, do outro lado, o nosso self, que é o nosso espírito, que é imortal, que é atemporal, que se fortalece não com as coisas do mundo. Ele se fortalece através das coisas do mundo, que são nossos instrumentos pedagógicos. Então, a maneira como a gente vive hoje exige que esse ego esteja o tempo todo só olhando para fora e olhando para os outros.
nem olhando para si mesmo, não se verdade. percebendo. E essa ruptura vai acontecendo. Chega uma hora que é como que se o self, ele se rebelasse, ele fica zangado. Porque Não é o natural. ele tem um objetivo, né? A gente reencarna com propósitos, e são propósitos espirituais, de evolução moral, relacionamentos, né? Que precisam ser refeitos, reconstruídos, fortalecidos. E acaba que o ego é atingido e, numa revolta, se fecha. Esse é o lado espiritual. É muito interessante porque quando a gente vai olhar os manuais psiquiátricos, a causa da depressão está sempre associada a uma perda. Uma perda familiar, né? Através de uma doença ou de uma morte, uma separação, uma perda de emprego. Às vezes você sai do seu país ou da sua cidade, então você perde ali aquela referência geográfica. Ou mesmo a perda de uma ideia, de um ideal. Um vazio existencial. E se a gente for pensar, o nosso eu, ele também é a nossa família, o nosso trabalho, né? Ele é uma parte da gente. Então, se a gente olha as duas definições, elas se casam perfeitamente. Porque quando eu me perco de mim mesmo, de uma ideia, de um ideal que eu tinha acerca de mim, e que eu depositava fortemente numa relação familiar, numa relação conjugal, eu vou tendo esse afastamento, que é a mesma ideia que Joana traz. E aí a gente acaba começando a sentir os sintomas. Com certeza. Agora, os sintomas, quais são eles? E eu queria saber se eles são evidentes. Ou quando esses sintomas começam a se manifestar, digamos assim, a pessoa tem uma percepção que isso está acontecendo, ou, por enquanto, ela só percebe quando fecha o quadro. Como que é isso? É bem difícil, porque quando a gente pensa nos principais sintomas da depressão, a gente vai ter o humor deprimido, a tristeza profunda, a anedonia, que é a falta de prazer, a falta de interesse. São os sintomas mais ligados à vontade, né? Em relação às atividades do corpo neurovegetativas, a gente começa a ter a falta de apetite, algumas pessoas um aumento, mas é mais normal a falta de apetite, a insônia, a gente vai tendo a sensação de cansaço, de corpo pesado, a gente vai tendo mau funcionamento do sistema digestivo, a gente vai tendo uma pele mais pálida, com menos elasticidade, até mais fria. É quase que como se o corpo também fosse morrendo. E a gente vai começando a ter sentimentos muito negativistas, o pessimismo, culpa, até chegar no momento em que você tem a falta de sentimento. Quando você vai tão no fundo do poço, é tão além do que a gente consegue suportar, que a gente para de sentir. É uma apatia total. E é muito assustador. A depressão, como ela traz fatores que estão presentes na vida de todo mundo, porque a gente ora tá triste, tem dia que a gente não dorme bem, tem dia que a gente não quer comer, tem dia que a gente quer comer tudo que vê pela frente, tem dia que a gente se sente mais cansado. Então, é difícil realmente identificar. E é difícil explicar para o outro como você está se sentindo. Por isso que a depressão... E nem vontade de explicar tem. Né? É um lugar muito solitário. Porque o que vai fazer diferença para você poder dizer se é ou não depressão é a intensidade desses sintomas e o tempo que eles estão durando. É importante dizer também que a depressão, ela não é a tristeza. Porque a pessoa acha que, estou triste faz 3, 4 dias, então estou com depressão. Não é tristeza. Não. Ela faz parte de um quadro muito maior. Muito maior do que a tristeza. A tristeza profunda,
ou um humor deprimido, e a falta de prazer e interesse são sintomas essenciais para você começar um diagnóstico de depressão. Só que esses sintomas, eles têm que estar perdurando por, no mínimo, 4 semanas. E tem todo um protocolo, Tem todo né? um protocolo. Na verdade, além desse que é obrigatório, vamos dizer assim, né? Ele tem que fazer parte. Você vem com apetite, com sono, você vem com a questão dos pensamentos negativos, inclusive ideação suicida, você vem com a questão da falta de interesse, da falta de prazer. Então, você tem mais 9 itens, dos quais você tem que ter 4, mais essa mais essa tristeza profunda, por no mínimo 4 semanas. A gente pode dizer que a depressão, ela é uma reação maior do que o esperado, maior do que o comum, para os fatos da vida. Então, em algumas situações, você tem bem marcado qual é esse fato. É uma morte e é um luto que depois de um tempo se percebe que ele se transformou numa depressão. Isso é muito marcado entre luto e depressão, porque na depressão, o objeto da tristeza, os pensamentos, a sua falta de vontade, eles não ficam só relacionados àquela pessoa que se foi. Então, no luto, a sua tristeza é pela falta da pessoa. A sua falta de vontade de passear é porque você queria passear com aquela pessoa. Quando você fala que não quer mais viver, é porque você queria estar com aquela pessoa onde aquela pessoa está. Esse é o luto. Então, fica marcado. Na depressão, tudo isso vai se ampliando. Deixa de ser só em relação àquele ente que partiu e passa a ser em relação à vida toda. Mas essa mudança, ela acontece. Essa transição do luto para a depressão, ela de fato acontece. Às vezes, esse evento acontece, uma perda de um emprego, um divórcio, e você vai conseguindo levar a sua vida por um tempo. Até que lá na frente... Tudo isso faz parte de vivenciar um luto pelas perdas naturais, né? E algumas pessoas, como a gente falou no início, questões genéticas e espirituais, não vão ter a estrutura, né, psíquica ali, emocional, para lidar com aquela perda e continuar. É como se fosse um desnivelamento entre o evento e a sua capacidade de lidar com ele. E tudo isso sem um julgamento. Ah, é fraqueza. Ah, é falta de vergonha. Ah, é preguiçosa. Não existe julgamento. Porque é uma doença, é um transtorno que causa alterações químicas no cérebro. Com certeza. Muito forte. Muito forte. Não dá para dizer de uma forma reducionista, como a gente também escuta, né? Ainda mais nesse mundo materialista, que valoriza de forma excessiva, né, a biomedicina. Ah, a depressão é falta de serotonina, dopamina e noradrenalina. Não, isso não é. Às vezes é excesso de alguma coisa, de um desses fatores. É um mau funcionamento desses fatores que acontece quando você está com a depressão. Isabela, todo mundo sente esses mesmos sintomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou tem muitas vezes diferença para uma outra pessoa? Ou seja, não é uma cartilha? Não, não é uma cartilha. Hoje nós temos mapeados, são 11 tipos de depressão. Você comentou dos jovens no início, por exemplo. Os adolescentes, quando eles têm depressão, eles têm um nível de irritabilidade altíssimo. E isso confunde, às vezes, até para você conseguir perceber que talvez seja uma depressão. A gente tem a depressão bipolar, que ela acontece em alternância com episódios de mania, que são aquelas ideias de grandeza, agitação de forma
patológica, né? A pessoa compra um carro, a pessoa viaja, a pessoa fica 5 dias, 4 dias sem dormir, sai de casa e vai para festas e vai... É a depressão alternando com a mania no transtorno bipolar, que também é algo muito, muito grave. Você tem episódios de depressão que, em verdade, não são episódios. São pessoas que têm uma característica mais melancólica, a gente chama de depressão endógena. São pessoas que vão passar a vida toda mais tristes. A vida toda. E isso se vê, às vezes, repetindo de geração em geração na família. A pessoa demora a entender que ela tem um quadro, porque ela fala, minha mãe é assim, minha avó era assim, as mulheres da minha família são assim, gente, a vida é difícil. Mas pode ter um tratamento. Aquela coisa morna, né? Mas a gente precisa falar sobre tudo isso, porque pedir ajuda é muito importante. Com certeza. E como? Porque a gente não sai sozinha e nem de uma forma sem os cuidados e os passos necessários. A gente vê muito que a depressão, ela, se não cuidada, ela acaba levando ao suicídio. Né? Existe uma correlação muito grande, muito alta entre depressão e suicídio. Até porque uma pessoa que não tem depressão, mas começa a ter ideia suicida, ela vai acabar entrando em depressão, porque ela vai se questionar. Sim. Como assim? Por que eu estou tendo esses Porque ela começa a se fechar para a vida, pensamentos, né? Exato. E a pessoa com depressão, acabando com essa questão de não sentir, não ver mais graça na vida, não ter mais nenhum tipo de relacionamento que traz qualquer tipo de calor, né? Qualquer tipo de bem-estar, porque a gente é ser gregário, né? A gente tem que estar conectado. E uma dificuldade muito grande, inclusive, para fazer as pequenas coisas. Isso acaba levando à ideação suicida. Os estudos apontam que pessoas com quadro de depressão maior, que é a mais grave, a mais severa, têm 20 vezes mais chance de cometer suicídio do que uma pessoa normal. Mas não é todo mundo que tem depressão que tem ideação suicida. Mas a maioria das pessoas que têm depressão tem uma vontade de morrer. Diz que é sair da vida. Que é diferente de querer se matar. Tem uma vontade de dormir por muito tempo, para sempre. É como se você estivesse vivendo, já se sentindo morto. Uma fuga, né? É uma fuga. Mas é diferente da ideação suicida. São coisas diferentes. E é mais um aspecto que é difícil explicar quando você não passou por isso. E, mais uma vez, eu reforço da importância de se falar, porque é um lugar de solidão. É um lugar que, por si só, já é muito difícil, já é muito duro, e você ainda se sente isolada, porque mesmo que as pessoas tentem te ajudar, é uma ajuda que é bem complicada. A gente pode falar mais sobre isso. Com certeza, porque é muito importante a gente trazer esse esclarecimento, esse alerta, porque quando a pessoa ela está na depressão, ela não tem vontade de assimilar, de ouvir aquilo. Ela quer sair daquilo, mas, ao mesmo tempo, é como se ela fosse bloqueada. Então, eu não quero ouvir isso. Então, por mais que pessoas ligadas a ela falem as mesmas coisas, muitas vezes só uma pessoa de fora, mesmo que falando aquela mesma coisa, repetindo, é que vai acionar um gatilho, um start, né? Por isso que a definição dos tratamentos também é importante e depende do estado que a pessoa estiver. Mas nós vamos retornar no segundo bloco para falar mais abertamente ainda sobre depressão. Vamos para um cafezinho gostoso e voltamos já já, não saia daí.
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando sobre depressão. Depressão precisa ser falado. Abra o seu coração, abra a sua mente, não deixe ela tomar conta de você. Você pode fazer a diferença no seu tratamento, na sua conduta e, é lógico, auxiliando também aqueles que querem te auxiliar. E hoje nós estamos aqui com Isabela Henriques. Isabela, dizem sempre que os médicos, né, os psiquiatras dizem que sempre que alguém numa casa, numa família, está com depressão, toda a família adoece também. Ou seja, a família fica adoecida. Como é para a família lidar com alguém com depressão? É muito pesado, porque é uma pessoa que você ama e essa pessoa é como se ela deixasse de ser ela mesma. Porque como é que a gente entende que alguém não levanta da cama? Levanta, filha, levanta. Vamos fazer um lanche. Levanta para tomar um banho. E a pessoa, às vezes, não se mexe. É como se tivesse, assim, um elefante sentado em cima daquela pessoa. E é difícil esse limite do quanto você insiste, do quanto você acolhe. A gente tem um relato de uma moça de um grupo terapêutico sobre depressão, e ela fala: se eu estivesse com as pernas quebradas de muleta, ninguém me chamaria para dançar. Falando sobre a família, porque a depressão, ela não sangra, ela não fica roxa. É uma doença que ninguém vê. É uma doença da alma. A gente pode dizer que é uma doença da alma. Nem os exames conseguem ver, nem exame de sangue, nem exame de imagem. Não, mas agora já pode se mapear pela ressonância magnética, né? Porque uma depressão crônica, depois de 3 anos, ela começa a afetar a estrutura do cérebro. É muito pesado. Mas a neuroplasticidade também permite que a gente recupere essa estrutura depois que a gente fica bom. E o familiar acaba se sentindo culpado, porque se sente de alguma forma responsável pela pessoa ter chegado até ali. Se sente impotente. É terrível. Totalmente impotente. Por isso que a gente tem que entender sempre a hora de pedir ajuda profissional. Porque, como a gente estava falando no outro bloco, a pessoa não quer levantar, não consegue levantar. A pessoa não consegue tomar um banho, fazer uma refeição. Num primeiro momento, o psicofármaco costuma ser, assim, muito importante. Porque ele vai ser uma primeira mola, um primeiro degrauzinho para a pessoa sair ali daquele torpor emocional, existencial, para poder começar a elaborar uma terapia, uma ajuda, às vezes, religiosa, que também tem seu papel, mas é na terapia, com a ajuda profissional, de psicólogos, com a medicação, fazendo esse trabalho conjunto, e o acolhimento afetivo, né? Que cada um tem o seu, e pode ser a religião, pode ser a família, a meditação, é que ela começa a fazer esse movimento. Que movimento? Aquele reencontro. Começa a reavaliar a própria vida. O que se quebrou? Eu não quero mais, eu não consigo ir trabalhar, ou eu não consigo viver sem essa pessoa, ou eu não consigo mais cuidar dessa casa. As depressões pós-parto, né? Que muito forte. Tudo é muito forte. Mas, às vezes, o que a gente vai descobrindo? A maneira como eu venho levando a minha vida até então. A profissão que eu escolhia,
a maneira como eu vivo, como eu lido com as minhas amizades, com os meus relacionamentos. É isso mesmo. Porque a verdade, né, Iraci, eu acho tão engraçado que quando uma família está esperando um bebê, eu só quero saúde. Só peço saúde. O que é a saúde, afinal de contas? Aí, além da saúde, né? Quando nasce, começa o quê? Eu quero que faça inglês, quero que faça alemão, quero que faça francês, que toque piano, que faça jazz, que faça judô, que tire 10 na escola, que faça intercâmbio. Começa uma quantidade de expectativas. Uma sobrecarga e uma cobrança. E a mãe diz, só sou feliz se você for feliz. A minha vida não importa, se você estiver feliz, eu estou feliz. E o pai, com as exigências profissionais, se é um homem, por exemplo, que é uma exigência muito mais forte, a menina com as exigências de ter um relacionamento, um casamento, um lar, e ser uma mãe, e ser uma esposa. Você vai escutando aquilo a vida toda. Chega uma hora que você introjeta aquelas expectativas, aqueles desejos, você nem sabe mais se aquilo era seu, se aquilo era do seu pai, da sua mãe, se aquilo era da sociedade. O que você quer realmente se perdeu no meio de toda essa confusão. Mas você vai indo. Lembra que a gente falou do ego? O ego, ele tem que estar adaptado. Ele quer pertencer àquele grupo, porque o grupo garante a sua segurança. Você vai, mas o seu self, o seu espírito, está lá esperando ser nutrido. Às vezes, a mesma pessoa vai até continuar fazendo o que ela sempre fez, só que ela dá um sentido diferente. Ela passa a encarar a mesma situação de uma outra forma, ou dando mais importância, ou dando menos importância. Exato. Um dos aprendizados que eu tive, né, aqui na casa, quando trabalhei, por exemplo, na comunidade. Ir à comunidade, conhecer uma realidade totalmente diferente da nossa, onde não existe só uma miséria material. É um submundo. Mas existe uma miséria moral. Cada vez que eu chegava na minha casa, que era a mesma de onde eu tinha saído 5 horas antes, a minha casa parecia ser um pouquinho melhor. É um palacete. A gente fala, gente, como eu sou feliz. Nossa! E daí, eu estou dando um exemplo, mas isso serve para muitas coisas. Na terapia que você vai fazendo com a depressão, normalmente quando a gente começa a terapia, a gente reclama muito dos outros. A gente começa a terapia. O problema são os outros. Porque a minha mãe isso, meu pai aquilo, porque meu marido, porque meu filho, porque ninguém me entende. Ninguém vai na terapia para falar de si, vai falar dos outros. Aí, tipo assim, a gente vai falar mal de quem hoje? Exatamente. Vamos reclamar de quem? Quem que tá te atrapalhando? Mas chega um momento, né, de pouco em pouco, ali com aquela ajuda, né, com aquela orientação toda, que você vai entendendo que talvez eles não estão com vontade de mudar, não querem mudar, não estão achando desconfortável a forma como eles vivem. E vai caber a você. E mudar pra quê? Só pra agradar você? Não vai. Fala sério. Você tá mudando pra agradar o outro? Não, e aí eu tenho que mudar pra agradar você, mas eu tenho que mudar pra agradar o outro, porque o jeito que eu mudei pra te agradar não agrada o outro. E como aí? É que vai ser, né? É um nó. E você começa a entender que as pessoas, principalmente aquelas que te amam, seu pai, sua mãe, fizeram o melhor que eles sabiam fazer. Com certeza. E que agora, ainda mais quando a gente já estiver falando de um adulto, cabe a você fazer o que a sua mãe não fez, te dar o que sua mãe não te deu e compreender... Construir a pessoa que você queria, que achava, ou melhor, que você achava que alguém tinha que ter construído em você. Exatamente, exatamente. Você passa a ser o seu pai e a sua mãe, se você não estiver satisfeito com aqueles que você tem de fato. E essa mudança vai acontecendo sempre de dentro para fora. Por isso que Joana fala sempre da autocura. Exato. Além disso, uma outra realidade que a gente precisa
vivenciar é a nossa natureza imortal como Com espíritos. certeza. Com Porque certeza. isso também dá uma nova dimensão para as dificuldades, para os problemas, para as perdas. Uhum. E todo esse conjunto, todo esse esforço, porque requer esforço, E requer bastante. trabalho, vai fazendo que o self e o ego comecem a se falar novamente. Com certeza. Então, Isabela, a gente fica buscando dentro de todos os tratamentos que existem o que mais funciona. O que seria o mais comum? Com medicação, sem medicação? Tem preconceito sobre procurar um psiquiatra, a gente sabe disso, porque a gente acha que médico é do pescoço para baixo. Pescoço para cima, não. É verdade. Né? Então, é uma falta de respeito com a parte mais importante do seu ser, que é a sua cabeça, onde se concentra ali o espírito, onde tem toda a forma conduzente da sua vida. Tem, dentre todos esses tratamentos, algum específico mais eficaz, ou tem uma variante de pessoa para pessoa, ou tem uma variante, por exemplo, devido à cultura de cada país, porque a gente sabe que varia muito a cultura dos países, né? Então, Exato. o que aplica aqui nem sempre aplica ali. Exato. A gente pode falar assim que no mundo ocidental o protocolo vai ser medicação, né, os psicofármacos e a terapia, a psicoterapia. Essa dobradinha, né, entre psicólogo e psiquiatra. E, de fato, as medicações, elas vêm avançando muito. As primeiras medicações, né, as primeiras gerações causavam efeitos colaterais muito fortes, muito desconfortáveis para as pessoas, a ponto de algumas pessoas preferirem lidar com a depressão do que com os efeitos colaterais. Mas hoje os remédios já estão muito melhores. O que acontece é que as pessoas não respondem das mesmas formas. Cada um tem uma resposta, tem uma tolerância muito particular. Mais uma vez, a gente está falando de uma doença que é da alma. Mesmo porque as causas são diferentes. Exatamente. E então você vai ter pessoas que vão responder à medicação, vão entrar num processo psicoterapêutico e pouco a pouco vão saindo, adotando hábitos saudáveis, de exercício físico, que gera a mesma substância no nosso cérebro que uma medicação O exercício gera. físico ele é fundamental. É fundamental. Rotina de sono, exercício, uma alimentação leve que não sobrecarrega o seu organismo. Tudo isso é fundamental, aliás, para qualquer... Para uma vida saudável. Exatamente, né? Como respirar. Mas algumas pessoas são muito resistentes. Não aceitam a medicação, não conseguem nenhum tipo de melhora com a medicação. Gente, se eu tiver que tomar, eu tomo de balde, à vontade. Qual o problema? Não como à vontade? Exato. Mas existem organismos que são refratários. Não tem efeito a medicação. Então, ainda hoje, existe a terapia eletroconvulsiva. Não é da maneira como era antigamente. Hoje, né, como toda medicina, é no computador, é exato, é numa área muito específica, são choques muito pequenos que duram 1 segundo a 5 segundos e dá uma mexida na química que muitas pessoas têm uma melhora. É sempre uma última opção porque existe um risco associado à memória. E não é algo que você consiga dizer com certeza se vai haver, se não vai haver. Se tem sequela, se tem... Por outro lado, alguns estudos que eu li são interessantes porque a pessoa perde toda a memória relacionada à profissão. Olha que interessante isso. E aí eu fico pensando, será que foi assim tão por acaso? Ou será que estava na hora dessa pessoa mudar seu caminho?
talvez a depressão A fosse... grande insatisfação da vida dela é a profissão que ela se Exato. sentia na obrigação de continuar. Exatamente. Que a pessoa para e fala assim, ai, mas eu vou começar tudo outra vez. Vou abrir mão de 20, 30 anos, né? Gente, a gente começa tudo outra vez todo dia, quando nasce o sol. Exato. Viver é recomeçar. Uhum. Então, os tratamentos, eles variam muito. Mas, quando a gente olha para o ser humano com essa dimensão espiritual, o que a gente sabe? E o Jung, que é a base psicológica, né, que a Joana traz para a gente, ele é muito claro. Ele fala, cura é transformação. Esses tratamentos funcionam como se fossem cuidados paliativos. Você vai sobrevivendo. Você não vai piorar. Você consegue sair daquele estado ali mais profundo, né? De tristeza, de falta de vontade de viver. Mas você vai ficar ali tendo recidiva, tem dia que tá melhor, tem dia que não tá conseguindo, sem conseguir largar a medicação. Por exemplo, é garantido que você faz um tratamento e esse tratamento, pronto, curou, acabou, fim, e que eu não vou ter recaída e que eu não vou passar novamente pela depressão e que ela não venha numa reincidiva mais forte? Essa garantia, ela não existe. A cura da depressão, ela vem, ainda mais olhando de uma forma simbólica, pela psicologia junguiana ou pela dimensão espiritual de Joana de Ângeles, a gente se cura quando a gente reconecta ego e self. Quando eu passo a agir no mundo para atender às necessidades da minha alma. E atender às necessidades da minha alma é, inclusive, servir ao mundo de alguma forma, seja na sua profissão, seja num trabalho voluntário. Quando eu consigo fazer esse reequilíbrio, né, encontrar esse endereço de mim mesma novamente, a gente pode dizer que eu estou no caminho da cura. Porém, como esse espírito está nesse corpo e o cérebro, ele aprende por repetição, esse espírito está num corpo com um cérebro que o que mais sabe fazer é sofrer. Os caminhos neuronais são muito marcados, é como se fosse uma estrada. Você chega num descampado. É tudo um vício, né? Mato para todo lado. E tem uma estrada, você vai por onde? Você vai pela estrada. Então, leva um tempo até que a neuroplasticidade reorganize isso. Por isso, a alimentação saudável, o exercício, pensamentos elevados, relacionamentos saudáveis, nutritivos. Mas tem gente, que vai precisar de medicação a vida toda. Porque a estrutura do cérebro não consegue se recompor. E vamos dessa forma, porque se uma pessoa que tem diabetes, que tem problema cardíaco, toma remédio a vida toda, o cérebro é um órgão como outro qualquer. Não tem diferença. Então, a gente toma remédio e vai fazendo a nossa parte para não ter essa recaída. Mas a depressão ensina muito. Muito, né? Ensina. Agora, quando a gente passa por um quadro de depressão, o que fica marcado no nosso íntimo? Eu passei por uma depressão severa e crônica por mais de uma década. E uma coisa muito importante que eu aprendi. Primeiro, eu não controlo nada. E saber que a gente não controla já dá um alívio. Ou seja, eu não preciso controlar. Exato. Porque querer controlar é enlouquecedor, é exaustivo. E o segundo é que quando você perde a vontade de sair da sua cama, de tomar um banho, de comer um prato de comida, isso volta. Iraci, a gente aprende a dar importância às pequenas coisas da vida.
Mas não assim de uma forma que se diz aí, dê importância às pequenas coisas da vida. Não, porque eu passei muito tempo da minha vida não conseguindo sentir nada, não conseguindo me interessar por nada. Então, hoje, de fato, quando eu escuto meu filho dar uma gargalhada, aquilo me traz alegria. Eu vou comer um pastel na feira com a minha mãe, isso me traz alegria. Eu escuto meu pai contando a mesma história pela 10ª vez da pescaria, isso me traz alegria. Quando eu tomo banho, aquela água me purificando, me lavando, isso me traz alegria. Então, eu posso te dizer assim, que hoje eu sou feliz. E eu sou feliz mesmo nos dias em que eu tô triste, nos dias em que eu tô com raiva, nos dias em que eu tô com muito medo, que eu não sei o que vai acontecer. Eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu entendi que eu tô aqui para aprender, para crescer, que o Pai tá cuidando de mim e que isso é uma grande escola. A gente não vai ter tudo que quer, do jeito que a gente quer, porque nem sempre que a gente quer é o que a gente precisa. Então, é um convite à confiança. Com certeza. E é um convite a essa transformação, de pouco em pouco, melhor a cada dia. E se realizando, de fato, com coisas que são essenciais. A gente não precisa nascer na família do Banco Safra, ganhar na loteria, casar com Brad Pitt, ter um monte de Bebê Johnson como filhos para ser feliz. Não é nada disso, não é nada disso. A gente precisa, primeiro de tudo, se amar. E por isso que, por mais que as famílias sejam essenciais, é preciso aceitar que a mudança vai vir da gente, amar o próximo como a ti mesmo, isso é essencial. E a partir desse auto-amor, que vai permitir um auto-perdão, porque a gente vai acabar se deparando com essa realidade de que não fizemos exatamente o que poderíamos ter feito da melhor forma conosco e talvez com os outros. O auto-amor, o auto-perdão te fortalecendo. Porque quando a gente sai de uma depressão, a gente passa a entender que eu posso enfrentar qualquer outro tipo de sofrimento. E não é sem medo. Não é de uma forma, pode vir que eu não tô nem aí. Não, mas é com serenidade, com consciência. Eu dou conta. Tudo passa. Isso é muito importante. E é importante a gente ter consciência e se acreditar de que em todas as ocasiões, as situações que nós passamos na vida, nós realmente fizemos o melhor que nós podíamos naquele momento. Exatamente. Porque quando a gente fala assim, eu poderia ter feito melhor. Não, você fez o melhor que você podia naquele momento. Mas, fora daquele momento, você julga que poderia ter feito isso ou aquilo, e a gente sabe que não é por aí. E é muito cruel a gente olhar para o nosso passado com a sabedoria que a gente tem hoje. A gente não deve fazer isso conosco. Viver um dia de cada vez. O dia mais importante da minha vida é o hoje. Exato. Não foi o ontem e não vai ser aquele que eu estou esperando amanhã. E esse dia tendo passado, botar a cabeça no travesseiro, agradecer por tudo que aconteceu, pensar sobre o que não aconteceu da melhor forma e planejar para que aconteça, fazer o que Santo Agostinho nos ensinou, né? Aquele inventário, mas principalmente com gratidão. Cheguei ao final do dia, passei, suportei e senti. Senti as emoções, senti os sentimentos, consegui lidar com todos eles. Então, estou indo dormir um pouquinho maior, mais forte do que na hora que eu acordei. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha só, foi muito rápido, chegamos ao final do nosso programa. Isabela, obrigada pela sua presença e pelo seu depoimento. Obrigada. Porque isso vai despertar muitas pessoas
que estão passando pela depressão que ela pode vencer, pode superar. E tem um ditado que diz: se você nunca teve depressão, aguarde, porque você vai ter. Isso vai acontecer na vida de todo mundo. Se você já teve, você já sabe como é. Se você está nela, você pode sair dela. Então, acredite, a sua determinação, a sua vontade, o seu querer vai fazer com que você abrace um pouquinho, um dia, um minutinho de cada vez. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muito amor, deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.